Bom, hoje então, oração dos eleitos, Efésios capítulo 1. Quando nós falamos em eleitos, muitas pessoas ficam preocupadas, né, se nós estamos falando aqui de calvinismo ou estamos falando aqui de arminianismo. Não, nossa intenção não é falar de nenhuma dessas correntes, é falar apenas das Escrituras, é uma abordagem bíblica, tá? Quando a Bíblia fala dos escolhidos, dos eleitos de Deus, isso é totalmente bíblico, né? Aceitável. Então, a oração dos eleitos é essa ideia, né? De que os eleitos, os escolhidos de Deus, né? Eles fazem as suas orações e devem fazê-las realmente, buscando a Deus, invocando a Deus, a sua proteção. Mas quem são os eleitos? Os eleitos são aqueles que creem em Jesus Cristo, Filho de Deus. E não apenas crer no sentido nominal, como muitos fazem, ligados a igrejas locais ou ligados à denominação. Não, é muito mais do que isso, é realmente uma convicção, né? O eleito de Deus, o escolhido de Deus, ele tem uma convicção, ele crer no sentido amplo do termo, né? De realmente experimentar Jesus Cristo, Filho de Deus, e seguir os seus ensinos, né? Aqueles que dizem serem eleitos e não fazem isso, não são eleitos de Deus, não tem como, né? Então, esses eleitos, esses escolhidos fazem as suas orações e tem que fazê-las, como eu já disse, né? Porque são eleitos de Deus, né? São escolhidos de Deus. Então, se você se sente um escolhido de Deus, um eleito de Deus, não pelos seus próprios méritos, porque ninguém merece essa eleição, mas pelos méritos de Cristo, claro, lógico, né? Pela graça de Deus, tá? Então, aqui o capítulo 1 aqui, de Efésios diz assim: bendito, ó Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Toda sorte de bênção os eleitos têm. Então, bendito o Deus e Pai, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem que abençoar com toda sorte de bênçãos, bênção espiritual, né, nas regiões celestiais, né? Toda sorte de bênção espiritual é tudo aquilo que um servo de Deus, que um eleito de Deus, um escolhido de Deus tem, né? Usufrui, né? Como servo de Deus. Por exemplo, a salvação, né? Somos abençoados com a salvação, somos abençoados com a orientação do Espírito Santo. Somos abençoados de diversas formas, né? Somos abençoados porque nós sabemos que somos cidadãos do céu, estamos indo para lá. Então, quer dizer, toda sorte de bênção, né? Paulo aqui está falando, né? Aos habitantes da cidade, né? De Éfeso, uma das maiores cidades do Império Romano da época. Ele continua dizendo no verso 4: assim como nos escolheu ou nos elegeu, nele que em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, aí o texto continua, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, a aprovação da sua vontade, da vontade do Pai, da vontade de Deus. Assim nos escolheu. Quem nos escolheu? O Pai. O texto deixa bem claro isso. O Pai nos escolheu.
Como que ele nos escolheu? Qual o critério que ele usou? Cristo Jesus, o Filho dele, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, tanto o texto quanto o contexto vão apontar que quem crê em Cristo, ou crer nele, ou Cristo, é um escolhido de Deus, quem de fato faz isso. Quando eu falo isso, eu não falo em relação ou de forma, digamos, eu não estou falando aqui de, por exemplo, de uma igreja local, de uma denominação. Eu estou falando da igreja de forma ampla, universal, né? Da igreja católica nesse sentido de universal. Tá? Estou falando nesse sentido. E é nesse sentido que a Bíblia fala. Aqui a Bíblia não está tratando de uma instituição, como, por exemplo, uma denominação batista, ou assembleia, ou presbiteriana, ou metodista, ou luterana, ou anglicana, ou sei lá qual seja o nome da denominação. Ele não está tratando disso daqui, tá? Está falando da igreja. Os eleitos, os escolhidos, né? Foram escolhidos nele quem? Cristo Jesus. Esse é o critério, tá? Para ser um escolhido de Deus, um eleito de Deus. E isso, claro, quando eu sou um eleito de Deus, quando eu creio de fato em Cristo, eu vou procurar viver segundo Cristo, de acordo com a vontade de Cristo, e não com a minha vontade, lógico que não. Alguém fala assim, eu sou escolhido de Deus, sou um eleito de Deus, mas eu vivo segundo a minha vontade, isso não existe, né? Isso aí, ele pode ser membro de uma igreja, né? Pode ser adepto de uma religião, tá? Mas não de acordo com a vontade, mas ele não vive de acordo com a vontade de Deus. Então, porque ele não vive de acordo com a vontade de Deus, ele faz tudo o que é errado nesta vida, né? E para ele não está dizendo nada. Ele é membro de uma igreja, membro de uma denominação, adepto de uma religião, faz parte de uma instituição, mas nunca conheceu Jesus, não é um eleito de Deus, tá? E se conheceu Jesus, ele vai procurar viver segundo a vontade de Cristo. É simples assim, nada de complicado nisso, né? Então é isso. Então, assim como nos escolheu, quem escolheu? O Pai, escolheu nele, Cristo, o Filho, né? Antes da fundação do mundo. Essa escolha foi feita antes da fundação do mundo, mostrando a soberania de Deus nessa escolha como critério o próprio Filho, como critério Cristo Jesus, tá? O mérito não é meu, o mérito não é seu, o mérito não é, claro que não é do eleito, né? Não é do escolhido, o mérito é totalmente de Deus, né? Do Pai, que nos salvou em Cristo Jesus, tá? O mérito é de Cristo, com a sua obra salvífica na cruz. Ele então nos resgatou, ele nos remiu, né? Ele nos purificou, nos justificou, tá? É isso daí. E aí ele diz aqui, ó, qual o objetivo que ele fez essa escolha antes da fundação do mundo? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, tá? Então a ideia é essa, é que eu seja santo e irrepreensível perante ele. Notem que aqui Deus não fala perante o homem, Deus fala perante ele. Porque se eu sou um homem que vive de acordo com a vontade de Deus, logo eu também viverei de acordo com, digamos, com toda a moral, né? Decência ética, que é chamada ética judaico-cristã. Eu viverei de acordo com ela, que está bem expressa na Bíblia, né? Na palavra de Deus. Então eu vou viver de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, tá? Contrariando muitas e muitas vezes a vontade de pessoas, a vontade do mundo, né? É isso aí. Aí tem uma outra expressão que ele diz, e em amor, né? Ou usando o seu amor, nos predestinou. Aí vem a ideia de predestinação. Essa ideia de predestinação
É muito também lógico que se ele nos escolheu, eu fui escolhido. Ora, eu fui predestinado para alguma coisa. Não tem sentido não ser, se eu fui escolhido, né? Então, por exemplo, quer ver? Usando como exemplo a eleição aí, por exemplo, o prefeito X foi eleito, claro, então ele foi eleito pelo povo, né? Usando o voto, né? O povo usou o voto para elegê-lo. Ele logo está predestinado a, claro, lógico, né? A exercer a sua função no executivo em relação ao prefeito, em exercer a sua função lá, né? No executivo do município. Muito bem, basicamente, colocando no lado espiritual, olha, Deus me elegeu, né? Olha, Ele me elegeu em Cristo Jesus. Logo eu sou predestinado, predestinação, predestinado, eu estou destinado antecipadamente. Obviamente, se eu creio em Cristo e sou um escolhido de Deus, aí para o céu, lógico. E esse é o sentido da predestinação bíblica, aqui sem viés ideológico arminiano ou calvinista, tá? Pelo amor de Deus, essa não é a abordagem aqui, tá bom? Muito bem. Então diz, nos predestinou para Ele, quer dizer, para Ele mesmo, né? Ou seja, somos predestinados para Ele, para o próprio Cristo, para o próprio Deus e tal, para a adoção de filhos, ou seja, nós somos adotados como filhos em Cristo Jesus, como diz, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, segundo a aprovação da sua vontade, da vontade do Pai. Muito bem. Basicamente é isso aí. E aí o verso 6 vai dizer, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo Jesus, no qual temos, ou seja, em Jesus Cristo, a redenção pelo seu sangue, ou seja, nós somos resgatados, salvos pelo sangue de Cristo, né? Segundo a riqueza da sua graça, do seu favor para conosco. Muito bem, acho que entendemos isso. Agora aqui eu falei que o nosso tema é a oração dos eleitos, então vamos fazer uma oração aqui e vocês podem fazer também. Na verdade é uma ideia de oração, né, queridos? Então vamos lá. Oração dos eleitos. Esse aqui é o devocional 191. Pai, leva-me, Senhor, as Escrituras Sagradas e serei livre da confusão de ideias religiosas e filosóficas contemporâneas. Olha, a primeira parte da oração é essa. Pai, leva-me às Escrituras Sagradas e serei livre da confusão de ideias religiosas e filosóficas contemporâneas. É isso. Nós vivemos uma confusão terrível, teológica, misericórdia. Nunca vi tanta, digamos, confusão, tanta briga teológica aí entre os líderes religiosos, entre os mestres religiosos, misericórdia. São muitas confusões, são muitas ideias, né? Nós temos ideias chamadas ortodoxas, fundamentalistas e tal, temos ideias chamadas liberais, temos ideias chamadas de um contexto mais pós-moderno, que muitas vezes anda muito longe, né, das Escrituras Sagradas, com muitas coisas ligadas ao individualismo, ao materialismo, muita coisa assim, muita confusão teológica, só resumindo aqui, nossa intenção não é fazer aqui uma abordagem ampla sobre isso. Bom, aí a oração continua, dá-me humildade para ouvir tudo, ler tudo, mas intrepidez para rejeitar aqueles ensinos que definitivamente não vejo pelo teu Espírito no texto sagrado. Olha, eu posso ouvir tudo, eu posso ver tudo, mas eu tenho que ter coragem para rejeitar
tem que ter coragem para dizer, não, mas se não está no texto sagrado, ou se está, mas não é do jeito que estão pregando, mas como que eu vou saber disso? Olha, eu estou orando, né? Eu preciso orar para entender as coisas de Deus. Se não orar, fica complicado demais entender as coisas de Deus, né? Para não dizer impossível, né? Então eu preciso orar para entender, né? Para não cair no erro de teologias aí, de ideias, de ideologias que vão contra as Escrituras Sagradas, tá bom? Bom, e a oração continua: permita-me, segundo a tua maravilhosa graça, aprender, viver e ensinar o Evangelho de Cristo, tendo como base as Escrituras Sagradas. A base nossa é a palavra de Deus, é a Bíblia, não pode ser outra coisa, né? Jamais, não são livros, não são revistas, é a palavra de Deus. A humanidade vive e caminha cada vez mais para um caos bíblico sem precedente na história. É verdade, nós caminhamos, e você notando aí, você observando o contexto religioso, a gente nota que, poxa, nós estamos cada vez mais entrando em abismos teológicos, em abismos, muitas ideias religiosas, e a gente tem que ter cuidado mesmo, lendo as Escrituras, mantendo firme ali na leitura da palavra de Deus, porque não só na leitura, mas no estudo mais aprofundado dela, né? E ouvir, né? Bons sermões, pregações sérias, né? Bíblicas, e não fábulas que temos por aí. Bom, aí a oração continua, né? Peço-te como um indigno escravo no reino, tem piedade daqueles que amam a tua palavra e conceda-nos discernimento nesses últimos tempos. Inegavelmente vivemos os últimos tempos, na verdade, no conceito, no termo, né, usado nas Escrituras, desde que Cristo veio, nós estamos vivendo os últimos tempos, né? Só que, claro, as coisas vão apertando gradativamente, né? Vai ficando cada vez mais complicado para muitos serem cristãos nesse tempo, né? Nós temos muitas pessoas que vivem o cristianismo, vivem na verdade uma farsa, né? Como eu já falei, como eu já expressei aqui, né? Vive mais de acordo com as coisas do mundo, com os prazeres desse mundão aí, do que realmente fazer a vontade de Deus, né? Para muitos até parece careta fazer a vontade de Deus, é verdade. Bom, vamos lá, a oração continua, né? Vamos terminar a oração aqui. Deus preserva a igreja bíblica. Lembra que o eleito está orando, tá? É o eleito que está orando, é o escolhido de Deus que está orando, né? É aquele que foi resgatado, que creu em Cristo, que segue Jesus verdadeiramente, que quer fazer a vontade de Deus. É esse aí que está orando. Deus preserva a igreja bíblica, corpo de Cristo, eleito em Cristo, antes da fundação do mundo, como nós lemos no texto, dos falsos ensinos e ou de se perder em discursos e discussões fúteis. Olha bem, olha essa parte da oração. Preserva a igreja bíblica, o corpo de Cristo, eleita em Cristo antes da fundação do mundo, dos falsos ensinos. O que não falta nesse país nosso e no mundo são falsos ensinos. Então a oração do eleito preserva a igreja disso, né? Ou de se perder em discursos, né? E discussões fúteis. Meu Deus, quantas brigas! Briga entre líderes religiosos, entre pastores, cada um querendo ter razão, cada um querendo mostrar o seu lado, dizendo que está certo nisso, está certo naquilo, aquela coisa toda. Agressões, né? Poxa, isso aí são coisas fúteis. E um diz que está certo, o outro diz que está certo, os dois estão errados. Errados em fazer isso no lugar errado, né? Do modo errado, etc, etc, e ponto. Tá? Nós devemos usar os meios mediáticos para pregar o Evangelho, né? Explicar o Evangelho. Tá? Bom,
Que a igreja pregue com ousadia e que não abra mão de sequer um tio ou de um jota das Escrituras Sagradas. Exatamente. Não abre mão, não abra mão. O que está escrito, está escrito. Procure entender, procure compreender, procure viver de acordo com as Escrituras Sagradas. É assim que deve ser, tá bom? Que ela, a igreja, viva segundo os ensinos de Cristo, para a glória de Cristo e na orientação divina do teu Espírito Santo. É isso daí, que ela viva, não para a sua própria glória, na igreja de Cristo, o reino de Deus, não poderia existir essa coisa de buscar a glória, né, pessoal, né? Não deveria existir jamais, né? Deus usa cada um segundo a vontade dele, e Deus mesmo projeta a pessoa de acordo com a vontade dele, né? E a gente tem que entender isso, porque isso aconteceu nas Escrituras Sagradas, em todo o contexto bíblico. Você vê, por exemplo, José estava lá e tal, era escravo, chegou escravo no Egito, de repente ele se tornou o segundo homem mais importante, né? Do Egito, né? Daquele império daquela época. O problema então não é a fama que alguém tem, não é a riqueza que alguém tem, não é o poder que alguém tem, mas como ele vai fazer isso, como ele vai usar isso. Então José soube usar muito bem essas coisas. Então Deus tem com cada um os seus propósitos, né? E ele sabe muito bem aonde ele vai levantar e vai conduzir e vai projetar A, B, C, D, segundo a vontade dele. Mas quando eu, de mim mesmo, quero me promover, me projetar e forçar a barra até para isso, aí não dá certo, né? Não é assim que funciona no reino de Deus, tá bom? Bom, que a igreja então viva segundo os ensinos de quem? De Cristo, segundo a palavra, né? Para a glória de quem? Dele, né? Totalmente para a glória dele. E, claro, na orientação do Espírito Santo. Meu amado, meu querido, é isso daí, a oração dos eleitos, dos predestinados, né? E predestinados, como eu já expliquei, são aqueles que foram escolhidos. Olha, se eles foram escolhidos em Cristo Jesus, logo eles são predestinados a viver com Deus, a fazer a vontade de Deus, a ir para o céu, tá bom? É isso aí que a Bíblia diz. Simples assim? Muito bem. Vamos orar ao Senhor. Se você gostou dessa palavra, você pode compartilhar, você pode marcar pessoas, né? Depois eu vou colocar no meu canal, você pode também se inscrever no meu canal lá, tá? Muito bem. Vamos orar a Deus nesse momento. Deus, muito obrigado. Obrigado porque nos escolheste em Cristo Jesus, não segundo os nossos méritos, não segundo as nossas obras, nada disso, Senhor. Tu nos escolheu de acordo com a tua soberana vontade, baseado no teu grande amor em Cristo Jesus, nos elegeu e nós estamos predestinados a viver contigo para sempre, para sempre, para sempre. Porque é assim que devem viver os escolhidos, os eleitos teus nesta terra. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nos conceda a tua graça, nos conceda a tua bênção, a tua companhia, a orientação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo que está ouvindo esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Bom dia. Se Deus quiser, amanhã, às 8 da manhã, eu estarei aqui novamente. Grande abraço. Fique com Deus.